tanta gente mandou e o Bolsonaro foi pro Catar. E de lá ele mandou uma pérola, dessa vez sobre o Enem. Vamos ver o que o presidente disse. Solta aí, Leandro. Eu tive no país anterior aqui, o Bahrein. É um país que tem mais ou menos 35 quilômetros com 15 um retângulo de 15 por 35. Olha o que eles são, né? Olha o que nós não somos. Assim, a mesma coisa aqui no Catar. Você vê progresso, desenvolvimento. O que falta para nós brasileiros chegar a esse nível de desenvolvimento? Falta se aproximar de países como o Catar, como o Bahrein, como Emirados Árabes, como Israel, como Coreia do Sul. E se aproximar desses países e trocar informações aqui, conversar com eles há décadas, investe em educação. Você mesmo agora me levantou a bola para eu cortar. Olha o padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento? Esse ano já vai mudar? Ou é ativismo político e ativismo também, na questão comportamental. Esse ano já vai... Ai. O que o presidente disse sobre o Enem? Finalmente, as questões do Enem começam a ter a cara do seu governo. Eu nunca vi um presidente de um país tão preocupado com uma prova de vestibular como temos o nosso Bolsonaro. Como ele está preocupado com as questões do Enem, não? Parece até que ele se inscreveu. Será que ele vai fazer a prova escondida? A gente não está sabendo? Aldrin, essa paixão do Bolsonaro pelo Enem não vem de hoje, né? Na eleição de 2018, uma das lacradas prediletas dele, se o pessoal for procurar nas redes sociais dele mesmo, aí vai encontrar. Era dizer que se fizesse o exame do Enem com ele, com a Dilma e com o Lula, ele terminaria na frente dos dois. Então é uma obsessão antiga. Eu não sei qual que é o problema. Ele gosta de se jactar que passou na prova da AMAN, que é a instituição mais prestigiosa do meio militar brasileiro. É uma prova dificílima. E um caipira vindo do interior de São Paulo, tendo que estudar por conta, passar um negócio desse, ele devia se orgulhar, mas ele parece ter um ressentimento com a educação brasileira, que é uma coisa de louco. Não é só com o Enem, é com as universidades, que todo mundo só fuma maconha. Eu acho fantástico que a USP, enquanto fumava maconha, ajudou a desenvolver a cura para a vacina da Covid, está desenvolvendo remédios para a Covid. Essa maconha deve fazer bem, inclusive, pelo que a USP tem produzido ao longo dos últimos anos. Ele tanto fala que é só maconheiro que tem nas universidades. O problema com a educação, me parece um negócio de ressentido, de alguém que sente falta de um diploma acadêmico, não sei qual que é o problema dele. Para mim, me parece muito claro, é pessoal. A professora Isabela Calil falou, ela usou a palavra censura. É isso que está acontecendo, né? O governo está censurando a prova do Enem. Você sabe que essa censura no Enem, ou essa intervenção no Enem, é uma promessa de campanha, né? Então a gente tem duas promessas de campanha importantes aí que Bolsonaro tenta cumprir. Uma é a indicação de um ministro para o STF terrivelmente evangélico, a outra é colocar o Enem, né, com essa cara, né, que ele disse que seria uma cara conservadora, um Enem mais conservador. Então o Enem infelizmente, a questão da educação acaba ganhando, né, frente a outras questões, eu até tinha falado isso na semana passada, acaba ganhando menor visibilidade, né? A gente acaba olhando menos para o campo da educação, deveríamos olhar mais, né? Acho que o campo da educação, o Ministério da Educação é tão importante quanto o Ministério da Saúde, mas o que acaba acontecendo é que essa já é uma promessa antiga, né? Então, o Bolsonaro ainda não conseguiu cumprir, inclusive, o que ele prometeu, que seria, a promessa era a de que as questões do Enem passassem primeiro para ele verificasse as questões e depois dissesse quais questões ele gostaria que tirasse, ou quais questões deveriam ser incluídas. Enfim, uma coisa assim, absurda, completamente fora de propósito, completamente absurdo. O Enem ele é feito de uma forma que ele é super sigilosa, tem uma sala de provas em que só algumas pessoas autorizadas podem entrar. Na elaboração do Enem desse ano, a gente teve sim pessoas não autorizadas entrando na sala de provas, o que em si já é gravíssimo. Só o fato de ter uma pessoa dentro da sala de provas, isso é muito grave. Então teve uma pessoa da Polícia Federal que estava dentro da sala de provas, de acordo com os servidores do INEP. Então o que acaba acontecendo é que é uma promessa de campanha. E de onde que vem essa promessa de campanha? Até para os ouvintes entenderem. A ideia é de que o Enem, né, se a gente vai lembrar o Enem e o campo da educação, é um campo de disputa. Por conta da campanha, a gente teve aquela ideia que é uma ideia absurda, de ideologia de gênero, a mamadeira erótica. Então o campo da educação, historicamente, para o Bolsonaro, o kit gay, Bolsonaro começa a falar, né, que o material anti-homofobia do governo federal, isso em 2011, começar a apelidar de kit gay. Então, o Bolsonaro constrói a sua base, a sua campanha, isso a partir de 2011,
atacando o campo da educação, né, dizendo que o campo da educação está querendo construir uma ditadura gaysista, que o campo da educação está com questões ligadas à corrupção moral, que, enfim, tem uma disputa aí no campo da educação. E esse campo responde para setores conservadores, setores religiosos ultraconservadores. Então não é à toa essa intervenção no Enem, né, essa tentativa. Até onde a gente se sabe, hoje, né, nesse ano, não teve uma ingerência de fato, mas a cada ano o Bolsonaro vai avançando um pouco mais e vai colocando cada vez mais o Enem em risco ou desmontando as políticas educacionais. Então a política educacional no governo Bolsonaro, ela é chave, né? Outras afirmações como de que nas universidades se usaria drogas, seria um lugar apenas de orgia, coisas desse tipo. Então o campo da educação ele vai sendo muito atacado, né? Isso já faz bastante tempo, já faz uma década, e essa intervenção no Enem, suposta intervenção no Enem, já é uma promessa de campanha. Sim, a Isabela colocou algumas questões que eu considero muito relevantes e eu ainda coloco mais uma, que é um plano que ele no começo não deu certo, mas que não saiu do radar do Bolsonaro, do bolsonarismo como um todo, que é um projeto chamado Escola Sem Partido. Esse projeto é um projeto que eles querem fazer valer uma série de questões diretas no dia a dia mesmo das escolas. Esse é um ponto que leva muito a essa discussão ideológica em cima do ensino, que na verdade a gente não vê resultado prático, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Nós estamos com o nosso já terceiro ministro aí da educação e a gente percebe que no momento de pandemia ele simplesmente não aparece. Tem um vídeo muito interessante do Bolsonaro, quando ele estava sendo candidato, que ele pergunta, e aí pessoal, vocês sabem o nome do ministro da educação? A gente não vai saber e tal. E hoje muitas pessoas também não sabem, porque numa situação em que nós estamos vivendo, onde a educação é fundamental, porque estamos num momento de pandemia, as crianças, todos os estudantes em casa, e a gente não teve apoio nenhum para que a gente pudesse, no período de 2 anos, tivesse alguma base para que eles pudessem dar continuidade à educação. Seja apoio para os alunos, seja apoio para os professores, para os profissionais da educação como um todo. Para piorar a situação, agora, há poucos minutos atrás, o ministro ele faz uma declaração com o seguinte ponto. Ele nega a interferência no Enem e ele atribui essa demandada de servidores do INEP a uma discussão sobre gratificação. Ou seja, ele, além de ter, em ocasiões anteriores, admitido que haviam questões, ele usa esse termo, temos questões que são absurdas, ele usou esse termo, né? Além dele simplesmente desconsiderar que ele fez essa declaração, porque quando ele fala sobre que o Enem tem que ter a cara do governo, quando ele fala que tem que ter a cara do Bolsonaro e tudo mais, ou seja, ele claramente assume que fez uma interferência ideológica. Além dele esquecer disso, vamos colocar, ele tenta desqualificar os profissionais do INEP, dizendo que eles saíram por causa de dinheiro. É uma apelação e uma, assim, que eu considero assim, uma vergonha. É uma falta de caráter isso. Porque, puxa vida, ficou claro que houve essa atuação. E agora ele fala que é por causa de dinheiro que eles saíram de lá. E agora ainda temos esse problema de terceirização aí das perguntas, uma situação que pode acabar simplesmente implodindo o INEP. Esse é o resumo. Então, realmente, não é só na saúde, na infraestrutura e em várias outras áreas que o governo está problemático. A educação, que é um ponto crucial, é também um deles, Aldrin. Cara, parece que eu tô dando notícia do Repórter Esso. Não é incrível isso? Como a gente anda para trás, né? A gente está vivendo aí o governo mais ideológico da história do Brasil, e é uma ideologia burra que está sendo colocada aí, porque é uma ideologia que apaga a história e que apaga o conhecimento, que apaga a ciência. Enquanto a gente estava no campo teórico, né, de pessoas como, sei lá, Olavo de Carvalho vomitando um monte de bobagem, como ele gosta de vomitar um monte de bobagem, tudo bem, quem quiser engolir esse monte de besteira, engula. Mas quando ele passa para a educação, de fato, e a história começa a ser modificada aí, né? Tipo, não pode mais usar golpe de 64, sendo que o Brasil sofreu um golpe militar e viveu sob a ditadura militar por 21 anos, o que o governo Bolsonaro quer negar agora.
é uma tentativa meio estúpida de querer apagar a história, e obviamente isso não vai durar, mas o mal que isso causa, né, a chaga que isso abre dentro da educação brasileira é uma coisa que vai levar alguns anos até ser consertada, porque a gente vê que tem pais de alunos que seguem essa ideologia completamente distorcida de Jair Bolsonaro, que agora batem para poder ter a história reescrita mesmo, né? Então, no momento que essa porta se abre, é difícil fechar. Eu estava lendo agora de uma aluna que fez um BO contra uma professora na sala de aula porque a professora era feminista demais, estava levantando assuntos que a aluna não gostava. Aí não gostava, foi com a mãe na delegacia e fez um BO contra a professora, dizendo que não pode trazer ideologia para a sala de aula. Então, assim, negar a história agora é regra dessas pessoas. E agora é uma regra que está institucionalizada com a interferência clara, ideológica e criminosa no Enem. A gente vai ver se vai ficar por isso mesmo, né? Quem apareceu de surpresa na Câmara foi o ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? Justamente para explicar aquela história de que o Enem tem a cara do governo. E ele disse, sim, tem a cara do governo, sim, mas aí ele complementou, dizendo que era na competência e na honestidade. Eu dei muita risada quando eu ouvi essa declaração do ministro na Câmara, viu? Mas, Aldria, está acontecendo justamente isso, censura. Essa questão que o presidente fala de comportamental, ele precisa definir melhor isso daí, mas a gente já imagina do que se trata. Agora, por ter essa história de prova seguir ou servir, a prova do Enem é o meio de acesso dos estudantes ao ensino superior. Não tem que ter cara de governo A, governo B, governo C, não. Essa prova tem que ser feita dentro dos parâmetros técnicos. Pronto, acabou. Não tem história de ter que seguir a orientação disso, ter cara de governo daquilo. Isso aí é descaradamente uma censura. É só mais uma das tantas crises do MEC, né? O MEC é um poço de crises desde o início do governo Bolsonaro. Primeiro ele nomeia Ricardo Vélez, um colombiano indicado por Olavo de Carvalho, autoproclamado filósofo, que vive nos Estados Unidos, mas quando precisa de tratamento de saúde, procura o hospital universitário da USP, dos comunistas maconheiros da USP. Foi ele que indicou Ricardo Vélez. Aí o Vélez não deu certo, acabou tendo problemas, inclusive com a ala ideológica ali, com os malucos que eles nomearam para o ministério, que queriam aparelhar, e parece que ele tentou resistir, demitiram. Aí botam o Abraham Weintraub, que vai para a reunião ministerial xingar ministros do Supremo com palavras de baixo calão. O Bolsonaro teve que arrumar um emprego para ele nos Estados Unidos, no Banco Mundial, para tirar ele do país, que ele ia preso. A vontade do ministro do Supremo era de prendê-lo. E agora, por fim, vem o Milton Ribeiro. E o Milton Ribeiro, em que pese ser um cidadão conservador, ele é ligado à Mackenzie, que é notoriamente uma universidade mais conservadora à direita, ele tinha credenciais acadêmicas, mas parece ter se rendido a essa maluquice que aparelha o MEC, a esse baixo clero que orbita ali, que tem cargos de confiança e que vão fazendo essas maluquices. Nessa renúncia em massa do INEP, os 30 que se retiraram, tinha um monte de gente ali nomeada pelo próprio governo Bolsonaro. Então estamos falando de gente que é ideologicamente alinhada com o presidente, que não aguenta mais essa loucura. Eu não vejo como a prova ser realizada, Aldo. Isso aí vai ser judicializado, eu não vejo como a prova ser realizada. Na sexta-feira vai ter liminar aí, e aí eu fico me perguntando, o que se ganhou com isso, prejudicando milhões de estudantes brasileiros? Daí adianta ir lá nos Emirados dizer que a saída é a educação, quando você ataca a educação de maneira frontal desse jeito? Não dá. A grande verdade.